Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre sistema nervoso. Hoje é a nossa segunda aula e nós vamos falar sobre o encéfalo. Então, só para a gente relembrar aqui, a divisão anatômica do sistema nervoso compreende o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Hoje nós vamos falar do central, que por sua vez é dividido em encéfalo e medula espinhal. Hoje nós estamos no encéfalo, tá? O encéfalo é dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Cada uma dessas subdivisões apresenta, por sua vez, outras subdivisões, como vocês podem ver aqui, tá? Eu aconselho vocês a copiarem esse esqueminha aqui numa folha para ter sempre do lado aí ao longo da aula. Por quê? Porque às vezes na hora que a gente está lá na frente falando de rinencéfalo, você precisa lembrar que é uma divisão do telencéfalo, que por sua vez é uma divisão do cérebro, que por sua vez está dentro do encéfalo, tá? Então eu aconselho vocês a copiarem esse esquema e manterem numa folha ao lado, tá? Ao longo dessa nossa aula. Bom, então nós vamos começar aqui com o encéfalo. Depois a gente vai entrar em cada uma dessas divisões e subdivisões também. Então vamos lá. Observem essa comparação aqui. Aqui nós temos o sistema nervoso de um peixe e aqui de um mamífero, no caso é o homem. Observem como que houve um aumento do volume do encéfalo ao longo da evolução. Os mamíferos apresentam, então, este aumento de volume do encéfalo, principalmente aqui numa área que a gente chama de córtex cerebral, que nós vamos falar hoje na aula ainda. Por quê? Porque ao longo da evolução foi necessário que isso acontecesse para que as ações pudessem apresentar uma maior complexidade. Essa maior complexidade das ações acontece tanto na via sensitiva quanto na via motora, tá? Então, o encéfalo maior permite com que haja essa maior complexidade de ações. Algumas estruturas ficaram preservadas ao longo da evolução. Claro que às vezes variando no tamanho, na forma, mas ainda assim mantiveram-se preservadas. Por exemplo, a área responsável pela captação do olfato. Olha aqui no peixe, né, como saco nasal, toda essa área aqui. E aqui no homem, olha como que ela ficou pequenininha, mas continua aqui, que é o bulbo olfatório, ok? Muito bem. Aqui eu coloquei uma imagem da evolução para vocês compararem o tamanho dos encéfalos mesmo. Olha como que a gente foi tendo um aumento progressivo nesse tamanho, tá? Uma outra questão é a seguinte, até as aves, então aqui peixes, anfíbios, répteis, aves, né? Até as aves, o encéfalo é liso. O que significa isso? Vejam, esse é um encéfalo de ema, tá? Observem que a superfície dele é lisinha. Não é um encéfalo cheio daquelas elevações e depressões que a gente está acostumado a ver nos mamíferos. Por isso, esse tipo de encéfalo é chamado de lisencéfalo. Então, até as aves, né, anfíbios, répteis e aves, possuem lisencéfalo. Já os mamíferos apresentam grande quantidade de elevações e depressões na superfície do encéfalo. Essas elevações são chamadas de giros. Então, esse é um giro, esse é um sulco. Sulco é a depressão. Esse é um giro, esse é um sulco. Esse é outro giro, esse é outro sulco, certo? Então, esse tipo de encéfalo é chamado de girencéfalo. Apresentar giros. A gente observa também, comparando, por exemplo, um roedor com um homem, ou mesmo, né, vamos colocar um primata, ou um golfinho, ou mesmo um cão, que é o caso aqui dessa imagem, gato, equinos, ruminantes. Né, se eu pegar mamíferos menos evoluídos ali na escala, o que acontece? Espécies menos evoluídas, eu vou ter uma menor quantidade de giros, tá? Eles têm poucos giros. Já o homem e o golfinho apresentam uma grande quantidade de giros.
Por quê? Vamos pensar. Por que eu tenho um maior número de giros, por exemplo, no homem? O que faz com que uma superfície seja toda pregueada? Para quê? Qual que é a finalidade de uma superfície dar um monte de volta, assim, um monte de elevação e depressão? Exatamente, para aumentar a área, tá? Então, o maior número de giros é condizente com o aumento da complexidade das ações. Quanto maior o número de giros e sulcos, maior é a área desse encéfalo, certo? Bom, então vamos começar aí com a divisão do encéfalo. Gente, o encéfalo é dividido em cérebro. O cérebro engloba o telencéfalo, que é tudo isso cinza, e o branco também. O branco faz parte aqui do telencéfalo. E diencéfalo. O diencéfalo está aqui em verde, ó. Então, telencéfalo e diencéfalo juntos formam o cérebro. Esse é o cérebro. O cérebro é a primeira divisão do encéfalo. A segunda divisão do encéfalo é o cerebelo. O cerebelo fica caudal ao cérebro. O cerebelo não apresenta subdivisões como o cérebro, tá? Só cerebelo mesmo. E a terceira divisão do encéfalo é o tronco encefálico, que por sua vez engloba essas três estruturas aqui, ó. Mesencéfalo, ponte e bulbo ou medula oblonga. Atenção, medula oblonga é a mesma coisa que bulbo, não é a mesma coisa que medula espinhal. Medula espinhal é a outra divisão do SNC que vem após o encéfalo. Nós nem vamos falar de medula espinhal hoje, tá? Então, de novo, ó, cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Então, nós vamos agora para a primeira divisão, que é o cérebro, e a primeira subdivisão, que é o telencéfalo. Então, no caderno, vocês vão colocar aí, número 1, cérebro. Número 1.1, telencéfalo, ok? Então, vamos lá. O telencéfalo, pessoal, que é tudo isso aqui, cinza e o branco também, e até uma parte que aqui tá mais escondidinha, que fica ventral aqui, ó, também apresenta uma subdivisão. Então, o telencéfalo é dividido em hemisférios cerebrais, ó, que são essas duas grandes massas que a gente observa dorsalmente, e rinencéfalo, que vai ser a segunda divisão após aqui os hemisférios, que nessa imagem eu não tô vendo, e eu vou abordar na sequência, tá? Então, a gente estava, número 1.1 é o telencéfalo, número 1.1.1, hemisférios cerebrais, ok? Os hemisférios cerebrais são essas duas grandes massas que a gente observa olhando o encéfalo dorsalmente. Então, esse é o hemisfério cerebral direito, esse é o hemisfério cerebral esquerdo. Lembrem-se que a superfície dos hemisférios cerebrais nos mamíferos apresentam os giros, que são as elevações, e os sulcos, que são as depressões. Os hemisférios cerebrais são divididos em lobos de acordo com o osso em que eles estão em contato, ó. Então, aqui é fácil porque a gente acabou de estudar lá os ossos do crânio, então a gente vai lembrar o nome dos ossos aqui, ó. Então, esse é o lobo frontal, esse é o lobo parietal, lobo occipital e lobo temporal. Cada um desses lobos apresenta uma série de funções. Vou falar para vocês as principais que a gente encontra aqui. Então, o lobo frontal é aquele lobo responsável pela via motora somática. Então, as ações voluntárias, por exemplo, a ordem para você contrair o seu músculo bíceps braquial e fazer a flexão do cotovelo, ela parte daqui, do lobo frontal, ok? Então, o lobo frontal está relacionado com a via motora somática. Muito bem. Aqui, para os humanos, também é a região relacionada com a fala.
tanto aqui no frontal quanto aqui no parietal também. Bom, mas guardem essa questão de que o lobo frontal está relacionado com a via motora somática. O lobo parietal está relacionado com a via sensitiva somática. Então, por exemplo, a dor de uma fratura, né? Foi captada em um osso e subiu até o lobo parietal. Então, a via sensitiva somática é aquela que capta informações da pele, músculo estriado esquelético, ossos, cartilagens e junturas. Então, essa informação chega até o lobo parietal. É nesse lobo também que nós temos aqui, ó, a área da leitura para os humanos, né? Como eu já tinha falado, a fala. E aqui também a área responsável pelo sentido de gustação. O lobo occipital é o lobo associado com a visão. Então, a retina, que é uma camada nervosa lá no bulbo ocular, a gente vai estudar isso na Anato 2, capta a imagem luminosa, capta o estímulo luminoso e envia esse estímulo até o lobo occipital. E lá no lobo occipital, esse estímulo vai ser interpretado como sendo uma imagem, ok? O lobo temporal é o lobo responsável pela audição. Então, lá na orelha interna vai ter um nervo que vai subir até aqui, o lobo temporal, com a informação do estímulo auditivo, o estímulo captado lá na orelha interna, tá? A gente também vai estudar isso na Anato 2, como que esse estímulo é gerado. Muito bem, então, ó, de novo, lobo frontal, vocês vão associar com a via motora somática, o lobo parietal com a via sensitiva somática, o lobo occipital com a área visual, estímulo, né, visual, e o lobo temporal com o estímulo auditivo, está relacionado com a audição. Muito bem. Os hemisférios cerebrais, então, aqui o esquerdo, aqui o direito, estão separados no plano mediano pela fissura longitudinal do cérebro. Então, vejam que eles estão separadinhos aqui, ó, tá? Mas essa fissura, pessoal, não é completa. O que significa isso? Os hemisférios cerebrais não estão completamente soltos, independentes um do outro, não. Essa fissura, ela vai até um certo ponto. Ali dentro, se a gente separar aqui, lá embaixo dá para ver. Vou mostrar para vocês mais para frente da aula o que tem lá dentro. Mas lá embaixo tem uma área, tem um tecido nervoso de substância branca que faz a união entre os dois hemisférios cerebrais, tá? Ele passa assim de um lado para o outro. Então, ele comunica aqui os dois hemisférios cerebrais, chama corpo caloso. A gente vai ver ele daqui a pouco. Muito bem. Por sua vez, o cérebro está separado do cerebelo por meio da fissura transversa do cérebro. Então, ó, essa é a fissura longitudinal do cérebro, essa é a fissura transversa do cérebro. Esse aqui é o cerebelo, que eu acho lindo, eu acho o mais lindo de todos. O cerebelo, gente, é chamado de árvore da vida. Muito legal, né? A gente vai falar sobre ele ainda. Muito bem, pessoal. Os hemisférios cerebrais apresentam 3 faces e 2 polos. Vamos começar com os polos. Nós temos aqui um polo rostral e um polo caudal. Você pode denominá-los assim, como rostral e caudal. Então, aí você está utilizando o termo de direção, né? Aqui está mais para frente, aqui está mais para trás. Como é cabeça, eu uso rostral e caudal. Ou então, você pode denominar de acordo com o nome do osso que ele está em contato. Cuidado para não confundir. O osso que fica aqui na frente é o osso frontal. E aqui é o osso occipital. Então, você pode também nomeá-los, né, os polos dessa forma. Polo frontal, polo occipital. O que não pode é misturar os nomes. Então, veja bem, se você utilizar o critério de termos de direção, você tem que chamar este polo de rostral e este polo de caudal. Se você utilizar o critério do nome dos ossos, esse é o polo frontal, ó, e este é o polo occipital.
Não pode cruzar, tá? Usar assim, por exemplo, aqui, eu chamar aqui na frente de polo rostral e aqui de polo occipital. Não pode fazer isso. Ou você usa o nome do osso, aí é frontal e occipital, ou você usa o termo de direção, aí é rostral e caudal, tá bom? Muito bem. E as três faces, ó. Essa face toda que eu estou observando aqui é a face dorsolateral, porque como ela é convexa, né, eu consigo vê-la tanto dorsalmente quanto lateralmente. Então, olha, deixa eu voltar aqui, ó, tá vendo? Isso tudo aqui é a face dorsolateral, face dorsolateral. Aqui embaixo eu tenho a face basilar. Essa face basilar, pessoal, vai ficar em contato com a porção basilar do osso occipital e com os ossos esfenoides, né? O base-esfenoide e o pré-esfenoide, tá? Então, é só associar o nome, ó, face basilar do encéfalo fica em contato com a porção basilar do osso occipital. Simples assim. Muito bem. E a terceira face é a face medial. Para ver a face medial, eu tenho que fazer um corte aqui na fissura longitudinal. Eu tenho que separar os dois hemisférios. Ah, eu não preciso fazer corte porque aqui já está aberto até o corpo caloso. Quando chegar no fundo dessa fissura, vai precisar passar o bisturi aqui para abrir, tá? Então, se eu abrir aqui e virar este hemisfério para a tela, aqui para a gente ver, eu vou ter esta imagem, ó. Então, observem que legal aqui, ó. Esse é o hemisfério cerebral direito. O hemisfério cerebral esquerdo foi retirado para a gente poder ver como que é na face medial. Então, tudo isso aqui é a face medial, tá? Ela fica voltada para o plano mediano. Observem que até aqui, ó, até essa região aqui, ó, isso tudo aqui, não precisou ser cortado. Por quê? O que que tem aqui? Aqui tem a fissura longitudinal do cérebro, tá? Agora, aqui, olha, tudo isso aqui a gente teve que passar o bisturi para separar os dois hemisférios. Então, é aqui que eu falei para vocês que os dois hemisférios ficam unidos. Eles ficam unidos por essa estrutura chamada de corpo caloso. O corpo caloso, olha, ele tem essas subdivisões em joelho, tronco e esplênio, mas não precisa. Eu preciso só que vocês saibam que isso tudo é o corpo caloso. O corpo caloso é uma faixa de substância branca que passa de um hemisfério para o outro. Ele atravessa de um lado para o outro e mantém os dois hemisférios unidos, tá? Substância branca. Muito bem. Ventralmente ao corpo caloso, essa projeção que desce aqui, ó, é o fórnix. O fórnix também é substância branca, também mantém os dois hemisférios unidos, tá? Aí, gente, vocês têm que imaginar o seguinte, eles são duas faixas mesmo de substância branca atravessando de um lado para o outro. Aqui eles foram cortados. Agora, entre eles, ó, entre o corpo caloso e o fórnix, tem um septo bem fininho, é uma membranazinha fininha chamada de septo pelúcido. Ele é bem fininho. Aqui facilmente a gente, numa peça da anatomia, a gente abre isso daqui, ó, tá? Se eu abrir o septo pelúcido, atrás dele vai ter aqui uma cavidade. Tem uma cavidade atrás dele, como se estivesse atrás do slide aqui, e uma cavidade aqui, ó, antes dele. Essa própria cavidade que eu tô vendo aqui, ó. Essas duas cavidades são chamadas de ventrículos laterais. Deixa eu mostrar para vocês uma peça em que o septo pelúcido está aberto e aí a gente vê o ventrículo lateral do lado de lá. Pera aí, deixa eu procurar a imagem aqui. Aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Isso daqui é o hemisfério cerebral. Aqui vai estar a fissura longitudinal do cérebro, né? Ela tá aberta aqui porque a gente seccionou o corpo caloso, ó. Esse é o corpo caloso e esse daqui é o fórnix. Tá sem setinha, mas esse aqui é o fórnix. Olha o septo pelúcido aqui.
bem fininho, branquinho, e aqui ele tá rasgadinho, tá vendo, ó? Vocês estão vendo que ali atrás vai ter uma cavidade? Essa cavidade é o ventrículo lateral. São dois. Tem um de lá, nesse hemisfério cerebral, que nessa imagem aqui é o esquerdo, e vai ter um hemisfério cerebral do lado de cá, no hemisfério cerebral direito, que aqui foi retirado, tá? Então, são duas cavidades alongadas, ó, elas são compridinhas, tá? Vai chegar, gente, na aula que vem, os ventrículos encefálicos, que são espaços, são cavidades dentro do encéfalo. E os dois primeiros são esses, os ventrículos laterais. Onde que estão os ventrículos laterais? Dentro de cada hemisfério cerebral, separados pelo septo pelúcido. Septo pelúcido, esse aqui. Muito bem, vamos voltar lá. Então, tá. Aí, pessoal, então, de novo, ó. Telencéfalo, aqui na verdade já é o hemisfério cerebral, que está separado do hemisfério cerebral do antímero oposto pela fissura longitudinal do cérebro. Só que essa fissura não é completa, ela não vai até o fim, ela vem só até o corpo caloso. O que é o corpo caloso? É uma faixa de substância branca que passa de um hemisfério para o outro, tá? Então, na hora de abrir aqui o encéfalo no plano mediano, a gente precisa seccionar o corpo caloso, ó, ele foi cortado mesmo. Aí eu vejo o corpo caloso, vejo o fórnix e vejo o septo pelúcido. Lembrando que o corpo caloso e o fórnix são formados por substância branca, atravessam o hemisfério de um lado para o outro. Então, na hora de cortar, eu vou passar o bisturi nos dois. E que entre eles, no sentido aqui de dorsal para ventral, né, eu tenho um septo bem fininho, chamado de septo pelúcido, que vai separar duas cavidades dentro dos hemisférios, que são os ventrículos laterais. Ventrículo lateral direito e esquerdo, ok? Muito bem. Aí hipocampo aqui, pessoal, é um dos giros do rinencéfalo. Lembra o que é giro? Giro é cada curvinha, cada elevação dessa daqui, ó, tá? O hipocampo é uma das estruturas que faz parte do sistema límbico. Sistema límbico é um sistema responsável pela captação das emoções, do comportamento, da personalidade, do instinto, tá? É o sistema límbico que lida com isso tudo. Então, ele é formado por uma série de estruturas no encéfalo. Uma delas é o hipocampo, tá? Ao longo da aula eu vou falando, essa daqui também faz parte do sistema límbico. Então, o hipocampo é um giro do rinencéfalo, que é a próxima divisão que a gente ainda não chegou. Só estou mostrando para vocês ele aqui na foto, ó. Esse aqui. Muito bem. Então, essa imagem aqui é para mostrar para vocês que cada giro desse, ó, tem nome. E cada sulco também, ó. Tá vendo? Então, o nome dos giros, aqui nesse slide, e o nome dos sulcos. Não vou cobrar de vocês, tá? O nome de cada giro, o nome de cada sulco. Só lembrar mesmo que giro é uma elevação e sulco é uma depressão. Muito bem. Então, novamente, essa imagem aqui é para mostrar o hemisfério cerebral com seus giros e sulcos. Olha, cada um tem um nome. Aí, aqui, eles estão unidos no plano mediano pelo corpo caloso e pelo fórnix. E o corpo caloso e o fórnix estão unidos aqui pelo septo pelúcido. O septo pelúcido é um septo mesmo, ele é bem fininho, é uma membranazinha que separa os ventrículos laterais, que são cavidades, ó, essa cavidadezinha aqui, que ficam dentro de cada hemisfério cerebral. Deu para entender? Bom, vamos lá. Se a gente fizer um corte no telencéfalo, esse tipo de corte é chamado de corte coronal. É no sentido transverso, tá, pessoal? Então, como se você estivesse fazendo um corte da esquerda para a direita aí no encéfalo, olha. Então, eu tô vendo aqui um hemisfério cerebral e do lado de cá o outro hemisfério cerebral, tá? Aqui no meio, ó, fissura longitudinal do cérebro. E olha que eu falei para vocês, ela é incompleta, ela veio só até aqui, tá vendo?
Aqui, essa substância branca passando de um lado para o outro, ó, é o corpo caloso. Aqui é o septo pelúcido. Aqui embaixo vai estar o fórnix, mas não tô vendo ele aqui nessa peça. Essas duas cavidades aqui separadas pelo septo pelúcido são os ventrículos laterais, ó. Aquelas cavidades que eu falei para vocês dentro de cada hemisfério, ok? Bom, se a gente fizer esse corte, então, nós vamos identificar 3 regiões com cores diferentes, tá vendo, ó? 3 regiões com substâncias diferentes. Então, pessoal, do lado de cá eu coloquei substância cinzenta, aqui me perdoa, era para ser substância branca. Eu vou arrumar isso no slide depois, tá? Então, ó, do lado de cá, substância cinzenta. A substância cinzenta no telencéfalo forma o córtex cerebral. Então, tudo isso aqui é o córtex cerebral, ó, toda essa substância cinzenta mais externa. E também os núcleos da base, que é essa substância cinzenta que fica mais interna aqui, ó. Tudo isso aqui são os núcleos da base. Aqui tem um núcleo, aqui tem 2 núcleos, aqui tem outro núcleo e aqui tem outro núcleo. A gente vai falar deles daqui a pouco. Entre essas substâncias cinzentas tem substância branca, tá vendo? Ó, isso aqui é substância branca. A substância branca do telencéfalo é chamada de centro semioval. Então, vamos de novo, ó. Córtex cerebral é a camada mais externa dos hemisférios. É formado por substância cinzenta. Aí, depois vem o centro semioval, que é formado por substância branca. E depois vem os núcleos da base, novamente substância cinzenta. Então, vamos lembrar, lá da aula passada, que o cérebro é sistema nervoso suprassegmentar. Isso significa que a substância cinzenta envolve a branca, ela tá por fora da branca, tá? Isso, pessoal, aconteceu a partir de aves. Esse processo na evolução chama de neocorticação. Isso significa que até os répteis, né, pegar ali anfíbios e répteis, a gente tinha essa substância branca por fora. Esse córtex cerebral veio depois, ele veio a partir de aves. Tá? Então, a gente observou esse aumento do córtex cerebral aqui, ó, a partir de aves e principalmente depois em mamíferos com o surgimento dos giros e sulcos. Muito bem, o que isso tem a ver com a história, né? Tem a ver o seguinte, quais são os componentes da substância cinzenta? Vamos lembrar. Substância cinzenta nós temos prolongamentos de neurônio sem bainha de mielina. Então, nós temos fibras amielínicas. Temos células da glia e temos corpos de neurônios. Então, existem corpos de neurônios aqui no córtex cerebral, tá cheinho de corpo de neurônio, e também aqui nos núcleos da base, cheinho de corpo de neurônio. Lembra que é no corpo do neurônio que vai acontecer o processamento das informações, certo? Na substância branca, nós não temos corpos de neurônios. Essa é a principal diferença. Então, vamos lá. O que a gente tem na substância branca, que aqui no caso do telencéfalo é o centro semioval? Nós temos fibras mielínicas. Isso significa que aqui tem um monte de axônio de neurônio revestidos por bainha de mielina. Por isso que fica branquinho, tá? Mas nós temos também células da glia, né? Vocês vão estudar lá na histologia quais são essas células. Mas nós não temos corpos de neurônios. Então, veja bem, as informações não são processadas na substância branca. De novo, aqui era branca, hein? As informações são processadas na substância cinzenta. Ah, o que acontece então, Adriana, na substância branca? Apenas a passagem das informações. Então, aqui a gente vai ter axônio de neurônio conduzindo as informações até o córtex, até os núcleos da base, comunicando com as demais porções do encéfalo, certo? Como o tronco encefálico, como o cerebelo, ok? Mas na substância branca não existem corpos de neurônios. Isso é importante lembrar, pessoal. Por quê? Porque é na substância cinzenta que vai acontecer o processamento das informações. Porque é lá que estão os corpos de neurônios, ok?
Então, de novo, no telencéfalo, quais são as porções de substância cinzenta? Córtex cerebral e núcleos da base. E de substância branca, centro semioval. Ok? Muito bem. Aqui é para mostrar os núcleos da base. São 4 núcleos, tá? Porque aqui, na verdade, ó, esses dois fazem parte deste daqui. Então, vamos ver quais são esses núcleos. Então, olha só, do ladinho do ventrículo lateral fica o núcleo caudado. Esse aqui é o maior de todos. Núcleo caudado. Ventralmente a ele fica isso tudo aqui, ó. Isso tudo aqui é o núcleo lentiforme. O núcleo lentiforme é formado pelo putamen e pelo globo pálido. Mas não precisa saber essa diferença aqui, ó. Só que é o núcleo lentiforme. E o mais lateral de todos é o núcleo claustro. Claustro. E o último é o núcleo amidaloide ou corpo amidaloide, ok? Então, de novo, núcleo caudado, núcleo lentiforme, núcleo claustro e corpo amidaloide ou núcleo amidaloide. Bom, vamos ver na foto, ó. Então, agora bem de pertinho aqui, vejam, gente, ó. Aqui é o corpo caloso, septo pelúcido, aqui ficam os 2 ventrículos laterais. Olha do ladinho do ventrículo lateral, esse é o núcleo caudado. Isso tudo aqui, pegando o globo pálido e o putamen, ó, tudo isso aqui é o núcleo lentiforme. Núcleo lentiforme. Pegou tudo isso aqui, o putamen e o globo pálido. Muito bem. Esse bem fininho aqui é o claustro. Aquele aqui, ó, claustro. Esse é o núcleo claustro. E aqui é o corpo amidaloide. Ah, ele tá circulado aqui, ó. Corpo amidaloide. Esses são os núcleos da base. Lembrando, para que eles servem, pessoal? Eles têm corpos de neurônios, eles estão relacionados com a via motora somática. Aqui tá cheinho de corpo de neurônio que vai controlar a motricidade voluntária. Eles também se relacionam com o tálamo, então eles também têm papel aí, principalmente o corpo amidaloide, no sistema límbico, que eu falei para vocês, que é aquele responsável pelo controle das emoções, do comportamento, dos instintos, ok? Muito bem. Aqui, olha que bonitinha essa imagem, circulou todos, tá vendo? Então, esse do lado do ventrículo lateral é o núcleo caudado, esse bem grandão aqui é o núcleo lentiforme, esse bem fininho é o claustro. Nessa imagem não pegou o corpo amidaloide, o corte foi feito fora dele. Essa dobrinha aqui, gente, ó, esse giro aqui é o hipocampo, que eu mostrei lá naquele outro slide, tá? Que tá relacionado, que é um giro do rinencéfalo e tá relacionado com o sistema límbico também, ok? Aqui já é a porção do diencéfalo que a gente vai entrar depois. O tálamo também tá relacionado com o sistema límbico. Muito bem, então todos esses aqui que circulou em azul, ó, são os núcleos da base. Aqui, pessoal, o conjuntinho formado pelo núcleo caudado, essa cápsula de substância branca chamada de cápsula interna, e mais o núcleo lentiforme com a cápsula externa, que aqui não está mostrando, forma o corpo estriado. Tem alguns livros que incluem o claustro no corpo estriado também, tá? Só para vocês saberem, quando lerem em algum lugar corpo estriado, é o conjunto desses núcleos da base fora o corpo amidaloide, tá? O corpo amidaloide nessa imagem não está aparecendo. Muito bem. Aqui, de novo, um outro corte para a gente observar esse corpo estriado. Então, ó, o ventrículo lateral estaria aqui, mas aqui foi cortado, né? Então, do lado do ventrículo lateral é o núcleo caudado. Aí vem uma cápsula de substância branca separando o núcleo caudado do núcleo lentiforme. Aí vem outra cápsula de substância branca separando do claustro, tá? Por exemplo, essa imagem é da UFMG. Eles estão considerando o claustro como fazendo parte do corpo estriado. Na nossa apostila também está considerando, tá? Então, não tem problema isso. Muito bem. Aqui seria uma imagem
mais ou menos 3D, só para vocês entenderem como que esses núcleos se posicionam dentro do encéfalo, tá? Então, ó, tálamo não faz parte do telencéfalo, faz parte do diencéfalo, por isso que tá em cinza aqui, tá? Não é isso que quer mostrar. Aqui só tá mostrando a relação do tálamo com os núcleos da base. Então, observem, esse é o caudado, que é o maior deles, que tá do lado do ventrículo lateral, tá? O ventrículo lateral vai estar aqui assim. Muito bem. Aí vem o globo pálido com o putamen, esses juntos, ó, esse mais esse, formam o núcleo lentiforme. E mais lateral aqui assim vai estar o claustro. Nessa imagem não mostrou o claustro. E ventralmente fica o corpo amidaloide. Então, eu coloquei aqui a função dos núcleos da base, ó. Eles estão associados com o córtex. Ai, meu Deus, onde que é o córtex? Lembra que o córtex é essa área de substância cinzenta mais externa, tá? Então, os núcleos da base estão associados com o córtex cerebral e eles têm a função de controlar a motricidade somática. O que é isso? A via motora somática é aquela via que vai para a musculatura estriada esquelética, que é aquela via que tem controle voluntário. Você contrai o seu bíceps braquial porque você quer, né? De acordo com a sua vontade. Então, é voluntário, ok? Muito bem, pessoal. Tranquilo até agora com os hemisférios cerebrais? Então, nós acabamos a primeira parte do telencéfalo, que são os hemisférios cerebrais. Agora, nós vamos para a segunda parte do telencéfalo, que é o rinencéfalo. Então, veja, o telencéfalo era ponto 1, ponto 1, certo? Aí, os hemisférios cerebrais era 1.1.1, então o rinencéfalo vai ser 1.1.2. Ele está dentro do telencéfalo. Então, vamos lá, pessoal. O rinencéfalo fica localizado ventralmente e medialmente aos hemisférios cerebrais. Ó, então, esse aqui é um hemisfério cerebral direito, esse daqui é o esquerdo. Muito bem, isso é uma vista ventral, tá? Então, ventralmente aos hemisférios cerebrais, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui que eu tô contornando, vou contornar ele inteirinho pra vocês, ó. É o rinencéfalo, tudo isso aqui, ó. Aqui não, ele vira pra cá, assim, pronto. Então, ele pega um 1, 13, 14, 15, 16, tudo isso daqui é o rinencéfalo. O rinencéfalo é uma área associada ao olfato. É aqui que os odores serão interpretados. Então, vamos ver quais são os componentes do rinencéfalo. Veja, o rinencéfalo apresenta o bulbo olfatório, que é onde vão chegar aqui as fibras, os axônios do nervo olfatório. É um nervo que vai captar os odores lá na mucosa olfatória, na cavidade nasal, vai subir aqui para o encéfalo e entrar aqui no bulbo olfatório. O axônio do neurônio vai entrar aqui, ó, tá? Então, esse é o bulbo olfatório. Aí, o bulbo olfatório tem como se fosse um pezinho aqui embaixo. Aqui não está numerado, esse suportezinho do bulbo. Isso chama pedúnculo olfatório. Aí, pessoal, o pedúnculo se divide em dois tratos. Trato olfatório medial, que é o 13, e trato olfatório lateral, que é o 15. Tenho uma pergunta para vocês. O que é um trato, que a gente aprendeu na aula passada? Pensa aí. Tratos ou fascículos são prolongamentos de neurônios dentro do SNC. Vamos analisar isso? Olha só. Não falei para vocês que o nervo olfatório chega no bulbo olfatório? Tá, falei. O que é um nervo? Prolongamento de neurônio fora. Então, o axônio do neurônio olfatório que está chegando aqui, ó, ele está fora. O axônio do neurônio, até chegar aqui, ele está fora. Então, eu chamo de nervo. Esse mesmo axônio agora entrou e está dentro. Então, a partir de agora, ele não chama mais nervo, ele chama trato. Mas é a continuação, vocês entenderam? De novo, ó. Eu vou ter um axônio de neurônio que captou o estímulo do olfato.
lá na cavidade nasal. Aí ele vem subindo aqui, ó. Como ele tá fora do SNC, ele chama nervo. Nervo olfatório. Entrou no SNC e continuou aqui dentro, o axônio é grandão, ele é comprido, comprido, comprido. Entrou no SNC, ele passa a se chamar trato. Então, o 13 e o 15 são tratos olfatórios. O 13 é medial e o 15 é lateral. Aí o trato olfatório vai chegar até essa dilatação aqui, chamado de lobo piriforme, que é o 16. Lá no lobo piriforme, a gente vai encontrar os núcleos desses neurônios que vão interpretar este estímulo como sendo um odor, ok? Essa área delimitada entre os dois tratos olfatórios chama trígono olfatório. Número 14 aqui é o trígono olfatório. É uma área entre os dois tratos olfatórios. Então, nessa outra imagem aqui, pessoal, eu coloquei os nomes, ó. Então, vamos ver a foto. Então, aqui, ele tá cortado, tá, gente? Ele não tá inteiro aqui, o bulbo olfatório. Ele é grandão, assim, só que é difícil tirar ele, é muito difícil. Porque ele, como o nervo olfatório passa pelo osso etimoide, é um osso cheio de buraquinho, na hora que a gente vai tirar isso de dentro da cavidade craniana, acaba partindo, sabe? O tecido nervoso é muito delicado. Então, ó, bulbo olfatório. Aí, essa areazinha aqui, logo abaixo do bulbo olfatório, é o pedúnculo olfatório. Aí, ele se divide em trato olfatório lateral e medial. O medial não tá muito bom de ver de cá, aqui ele tá melhor, ó. Trato olfatório medial, trato olfatório lateral. A área no meio, essa área triangular, é o trígono olfatório, uma de cada lado aqui, trígono olfatório. E aqui é o lobo piriforme, tá? Que é onde o estímulo vai ser interpretado. Vejam que o lobo piriforme faz parte do rinencéfalo, tá? Ele não faz parte do hemisfério cerebral, ele faz parte do rinencéfalo. Bom, o rinencéfalo é contornado por dois sulcos. Esse daqui, do lado de cá, tirou, viu, gente? Mas tem igualzinho o lobo piriforme que tem no antímero esquerdo aqui, vai ter no direito também, só que foi cortado, ó. Então, esse sulco que está separando o rinencéfalo do restante aqui do cérebro e do tronco encefálico, que isso aqui já é tronco encefálico, chama sulco rinal medial. O sulco rinal lateral vai estar aqui, ó, mas aí eu coloquei uma outra imagem, essa, para vocês verem, ó. Então, o bulbo olfatório foi cortado, ele estaria aqui. Esse é o trato olfatório lateral, o medial vai estar lá para dentro, eu não tô vendo ele aqui. Esse é o lobo piriforme, que é onde acontece a interpretação do estímulo olfatório. E esse sulco aqui é o sulco rinal lateral. Tá? Sulco rinal lateral separa o rinencéfalo do hemisfério cerebral. Certo? Muito bem. Aí nós acabamos o telencéfalo, que é a primeira divisão do cérebro. Agora nós vamos para a segunda divisão do cérebro, que é o diencéfalo. Esse então vai ser 1.2. Por que 1? Porque 1 diz respeito a cérebro. 2, porque é a segunda divisão do cérebro. Ok? Então, vamos lá, pessoal. O diencéfalo fica localizado medialmente e ventralmente ao telencéfalo. Então, olha, é toda essa área aqui. Ele tem 3 subdivisões, tá? Então, ele engloba isso aqui, redondinho, essa pontinha pra cá e essa parte mais ventral aqui, ó. Aí eu fiz um desenho aqui, ó. Aí, isso tudo é o diencéfalo. Então, pra gente conseguir ver o diencéfalo, 3 opções. Ou eu faço um corte no plano mediano, e aí eu vou ver desse jeito que tá aqui. Ou eu olho pela vista ventral, e aí eu só vou ver esta parte aqui, eu não vou ver nem essa e nem essa. Ou eu retiro o telencéfalo. Se eu retirar o telencéfalo, eu consigo ver o diencéfalo inteirinho. Então, a gente vai ter os 3 tipos de imagens aqui. Vamos começar com essa, que é um corte no plano mediano.
Nesse tipo de corte, eu consigo identificar as 3 áreas do diencéfalo, mas eu não consigo ter a real noção do tamanho delas, porque elas não são pequenininhas só isso aqui não. Você tem que ter a imagem de que essa parte, por exemplo, ela projeta aqui para dentro, ó. Então, se eu retirar o telencéfalo, eu vou ver ela continuando para lá, nesse hemisfério, embaixo desse hemisfério, e continuando para o lado de cá também. Tá? Isso aqui também, ó, tá cortado no meio. E essa daqui, ó, eu não tô vendo ela aqui por baixo. Então, por isso que eu tenho que ter as três imagens, tá? Então, vamos lá. O diencéfalo é dividido em tálamo, epitálamo e hipotálamo. O tálamo não é só isso, ele é grandão. O epitálamo é pequenininho mesmo. E o hipotálamo fica ventral ao tálamo. De novo. Tálamo. Aí, numa posição dorso caudal ao tálamo, nós temos o epitálamo. E numa posição ventral ao tálamo, nós temos o hipotálamo. Certo? Muito bem. Então, vamos ver aqui, ó. Uma foto mais de perto. Essa é uma foto bem de pertinho daqui, tá? Mesmo corte, porém mais aproximado. Então, aqui, tálamo, que como eu disse, não é só isso. Epitálamo, que é posicionado dorsalmente e caudalmente ao tálamo. Então, ele tá para trás e para cima, ó. Tá? E aqui embaixo, o hipotálamo, ó, hipotálamo com H, porque é hipo de abaixo, tá? O hipotálamo tem 3 subdivisões, ó, 3 subdivisões aqui. Muito bem. Então, vamos ver. Ah, circulei aqui de novo, né, gente? Ó, tudo isso é o diencéfalo com as suas 3 subdivisões. Tálamo, epitálamo, aqui, e hipotálamo aqui. Bom, agora vocês têm que entender essa imagem aqui. Vamos lá. Nessa peça, os hemisférios cerebrais estavam aqui, ó. Um estava aqui, o outro estava aqui. Foram retirados. Então, é como se eu pegasse esta peça, retirasse toda esta área aqui, ó. Os hemisférios cerebrais, com o corpo caloso, o fórnix, o septo pelúcido. Tirei também o rinencéfalo, ó, cortei tudo isso aqui. E eu estou vendo agora o tálamo. O tálamo, gente, é tudo isso aqui, ó. Ó, tudo isso aqui é o tálamo. Aqui, opa, perdão. E aqui, tá? Aquela área que vocês estão vendo no outro corte é aqui no meio, embaixo do epitálamo. Ó, de novo, o epitálamo fica dorsal e caudal ao tálamo. Essa é uma vista dorsal. Esquece isso aqui para baixo por enquanto que a gente não chegou nisso aqui. Nós estamos aqui, ó. Os hemisférios cerebrais encobrem o tálamo aqui e aqui. Então, se eu fizer um corte aqui no meio, ó, fazer um corte aqui, pegando assim, ó, o que que eu vou ver? Eu vou ver aquela área redondinha ali embaixo, que é do tálamo, e essa orelhinha aqui em cima, que é do epitálamo. Vejam, ó. Eu vou ver esta área e essa daqui. Naquela outra imagem, nós retiramos o hemisfério e eu estou olhando por cima ele inteiro, sem estar cortado. O tálamo inteirinho, sem estar seccionado. De novo, ó. Aqui. Tálamo é tudo isso e tudo isso. E epitálamo é esse daqui. Isso é uma vista dorsal, onde nós retiramos o telencéfalo. Todo o telencéfalo aqui foi retirado. Não tô vendo mais aquelas 2 massas grandonas. Deu para entender? Ó, uma vez um aluno fez uma comparação que eu achei interessante. Vou tentar explicar para vocês aqui. Imaginem um ioiô. O ioiô tem 2 massas laterais, arredondadinhas. Claro que aqui, gente, não é o mesmo formato, tá? Mas assim, a comparação é válida. Imaginem o seguinte, um ioiô. Então, o ioiô 2 massas laterais aqui, ó, uma de cá, tá? E eles estão unidos lá no meio, imagina sem esse epitálamo aqui, tira o epitálamo, não tô falando do epitálamo.
Lá no meio, embaixo aqui, eles estão unidos por aquele pininho, que é onde você vai enrolar a cordinha, tá? Então, imagina se você quebrar esse ioiô bem no lugar do pininho. E aí você separou as duas metades. Então, quando você olha para o pininho quebrado, você vê isso. Isso aqui no meio. Isso que eu tô vendo aqui no meio é o pininho quebrado do ioiô. Aonde que tá aquela massa redondinha do ioiô? Tá escondida debaixo do hemisfério cerebral. Quando eu tiro o hemisfério cerebral, eu vejo isso aqui. Então, isso tudo é o tálamo, certo? Deu para entender? Bom, vamos para os nomes agora. O pininho que une as duas massas laterais, então esta área aqui, é chamada de adesão intertalâmica. Então, o pininho que foi quebrado aqui é a adesão intertalâmica. As duas massas do tálamo, ó, tá? São os corpos geniculados. Só que são 2 de cada lado. Então, o ioiô é mais chique. Ele é tipo o ioiô da Coca-Cola. Que ele tem aquela parte vermelha e aquela parte branquinha, tá? Então, vejam, ó. Aqui é o corpo geniculado medial e aqui é o corpo geniculado lateral. Do lado de cá, o lateral tá cortado, tá vendo? Eu só tô vendo o medial, ó. Então, de novo, o tálamo é formado por corpos geniculados mediais, são esses 2 grandões aqui. Corpos geniculados laterais, esse menorzinho aqui e do lado de cá cortado. E estão unidos no plano mediano pela adesão intertalâmica. Deu para entender até aqui? Agora, veja bem, existe um espaço ao redor do pininho, não existe? É onde você enrola a cordinha. Então, ó, tá vendo esse espaço aqui ao redor do pininho? Ó, ao redor da adesão intertalâmica? Todo esse espaço é chamado de terceiro ventrículo. Então, veja bem, gente, esse daqui é aquele ventrículo lateral que eu falei para vocês lá no outro slide, ó. Corpo caloso, fônix, tirou o septo pelúcido, eu tô vendo ali atrás o ventrículo lateral. Em volta da adesão intertalâmica tem o terceiro ventrículo. Por que terceiro? Porque são 2 ventrículos laterais. Então, você conta 1, 2, esse é o terceiro. Terceiro ventrículo é o espaço que fica ao redor da adesão intertalâmica. Na nossa comparação com o ioiô, é aquele espaço onde você vai enrolar a cordinha, aquele espaço que tem entre as duas massas laterais. Então, é aqui nesse meio, esse espacinho aqui, ó. Esse espaço aqui é o ventrículo lateral. Ó, mentira. Perdão, gente, é o terceiro ventrículo. De novo, tálamo é formado por corpos geniculados, mediais e laterais, pela adesão intertalâmica que une os 2 corpos geniculados e ao redor da adesão intertalâmica, esse espaço é o terceiro ventrículo. Ficou claro, tálamo? Bom, o tálamo, pessoal, é outro componente do sistema límbico. Ele está relacionado com as funções de comportamento, instinto, controle de emoções, tá? O tálamo também faz a integração do tronco encefálico com o cérebro, né? Porque o tálamo faz parte do cérebro. Então, por ele passam várias vias. Por exemplo, a via visual, que é aquela que eu falei que é captada lá na retina e sobe para o lobo occipital, passa pelo tálamo, certo? Então, pelo tálamo passam várias vias e além disso, que vão chegar até o telencéfalo, tá? E além disso, o tálamo também está relacionado, também faz parte do sistema límbico, que é responsável pelo comportamento. Ok? Muito bem. Agora vamos para o epitálamo. O epitálamo é essa bolinha pequenininha que fica posicionada dorso-caudalmente ao tálamo. É esse aqui, ó. Olha que bonitinho que ele é. Esse é o epitálamo. No epitálamo, pessoal,
tem uma glândula chamada de glândula pineal, que é responsável pela produção da melatonina. O que é a melatonina? A melatonina é um hormônio responsável por regular o ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? Veja bem, a melatonina é produzida quando a gente tem baixa quantidade de luz no ambiente. Tá? Essa baixa quantidade de luz vai estimular essa glândula pineal e aí ela produz a melatonina. Então, a melatonina por isso que é conhecida como o hormônio do sono. É ela que faz você ter sono à noite quando está escuro. E durante o dia, como tem muita luz, a produção dela não ocorre e aí você fica acordado, você fica em estado de vigília. Então, o ciclo circadiano, vocês também vão ver com o nome de ciclo sono-vigília, tá? Sono quando tá escuro e vigília, ou seja, estado de alerta, acordado, quando tá de dia, quando tem luz. Isso acontece, então, para todos. Agora, a melatonina também faz a regulação do ciclo estral em algumas espécies, como é o caso da égua e da ovelha. Desculpa, gente. Aqui de novo, deixa eu mostrar para vocês. Espera aí, ó. Aqui é o tálamo, corpo geniculado medial, tá? Não tô vendo o lateral porque ele tá encoberto. Então, esse é o tálamo de um lado, esse é o tálamo do outro lado. Aqui, esse espaço vai ser o terceiro ventrículo e esse daqui é o epitálamo. Vocês estão entendendo que essa peça foi seccionada no plano horizontal, tirou uma parte dos hemisférios cerebrais, ó. Ficou uma parte, mas tirou uma parte para a gente poder ver o tálamo e o epitálamo. Isso aqui já faz parte do tronco encefálico, que é depois, tá? Esse azulzinho aqui é o hipocampo e esse laranja é o núcleo caudado. Então, ó, o epitálamo, como a gente estava comentando, é responsável, em algumas espécies, por regular o ciclo estral, tá? Então, em todas ele regula o ciclo circadiano, em ovelhas e éguas ele regula o ciclo estral, por meio da melatonina, a melatonina que faz isso. Como que é essa regulação, pessoal? Não, vamos manter nesse daqui mesmo. Como que é essa regulação? Então, vou explicar para vocês. Então, pessoal, o epitálamo tem esse papel de regulação do ciclo estral na égua e na ovelha. Como que funciona isso, né? Por meio da melatonina. Como que a melatonina influencia no ciclo estral dessas espécies? Então, vamos lembrar que eu disse para vocês que a melatonina é produzida quando tem uma baixa concentração de luz no ambiente, tá? Então, quando tem pouca luz, tem muita secreção de melatonina, certo? Quando tem muita luz, tem pouca secreção de melatonina. O que acontece na égua e na ovelha é diferente. Na égua, a melatonina inibe o cio. Então, veja bem, quando nós temos uma grande concentração de melatonina circulante, essa melatonina na égua vai inibir o cio. Quando que tem a menor produção de melatonina? Em qual estação do ano? Quando a gente tem uma menor concentração de luz, quando tem uma menor incidência de luz, que é durante outono e inverno, tá? Quando a gente tem primavera, verão, tem uma grande quantidade de luz, então a melatonina está baixa. No outono e no inverno, a concentração de luz é baixa, então a melatonina é alta. Até aqui tudo bem? Vamos de novo. Melatonina é produzida quando tem pouca luz no ambiente. Então, no outono e inverno é quando a gente tem a maior concentração de melatonina. Como na égua a melatonina inibe o cio, durante o outono e o inverno, que é quando a gente tem pouca luz e muita melatonina, o estro está inibido, ok? Quando essa melatonina baixa, ou seja, primavera, verão, tem muita luz no ambiente, a melatonina da égua baixa. Da égua não, né? De qualquer espécie. Melatonina baixa na primavera e no verão. Como era a melatonina que estava inibindo o cio, né, o estro na égua, uma vez que essa melatonina baixou, essa inibição deixa de existir e então a égua apresenta o estro.
Por que a égua apresenta o estro durante a primavera e o verão? Veja bem, a gestação da égua dura 12 meses. Então, se a égua entra no estro durante primavera, verão e emprenha, esse animal, esse filhote, só vai nascer daí 1 ano. Daí 1 ano já é de novo primavera, verão. Então, quando esse filhote nascer, vai ser a época que tem maior quantidade de alimento disponível na natureza para esse filhotinho, tá? Então, de novo, na égua, a melatonina inibe o cio, o estro. Então, durante outono e inverno, o estro da égua está inibido. Quando a melatonina baixa, isso acontece durante primavera, verão, porque tem muita luz, então tem pouca quantidade de melatonina. Essa inibição sobre o estro deixa de existir e a égua apresenta o estro. Muito bem, agora vamos analisar a ovelha. Na ovelha é o contrário, a melatonina estimula o estro. Então, novamente, qual que é a estação que tem maior quantidade de melatonina? É a estação que tem pouca quantidade de luz, outono e inverno. Então, a melatonina que está alta no outono e no inverno, na ovelha, estimula o estro. Então, a ovelha vai apresentar estro durante o outono e inverno. Por que a ovelha apresenta estro durante o outono e inverno? A gestação da ovelha é de 5 meses, dura 5 meses. Então, veja bem, se ela tiver estro durante outono e inverno, né, e ficar gestante, quando que vai ser o parto? Dali 5 meses. Dali 5 meses, já estamos entrando primavera, verão. É a época que tem maior quantidade de alimento disponível para o filhote. Então, o filhote vai nascer primavera, verão, né, que é quando tem essa maior quantidade de alimento. Deu para entender? Então, ó, gente, resumindo o baile todo. A melatonina é produzida quando tem baixa concentração de luz no ambiente, principalmente, então, outono e inverno. É aí que a melatonina está alta. Na égua, isso inibe o estro. Na ovelha, isso estimula o estro. Deu para entender? Muito bem. A última porção do diencéfalo é o hipotálamo. Como eu disse para vocês, o hipotálamo fica localizado ventralmente ao tálamo, certo? Então, vejam, vamos olhar naquela imagem, perdão. Vamos olhar nessa imagem aqui primeiro. Então, este daqui é o tálamo, né? A gente aprendeu que essa é a adesão intertalâmica. Ventralmente ao tálamo, toda essa região aqui é o hipotálamo. O hipotálamo é dividido em 3 partes, tá? Então, eu tenho essa vista aqui do plano mediano, essas estruturas estão seccionadas, mas se eu tirar uma foto aqui da vista ventral, eu vou ver o hipotálamo dessa forma aqui, ó. Então, o hipotálamo é formado aqui pelo 18, junto aqui com 19. Eu vou explicar o que são essas estruturas. Pelo 20 e pelo 21. Isso é o hipotálamo. Aqui já não é mais hipotálamo, tá? Aqui já é tronco encefálico. Muito bem, ó. Então, vamos lá. O que é o 18? O 18 chama quiasma óptico. É a porção mais rostral do hipotálamo. Então, como eu disse, o hipotálamo tem 3 porções. Uma mais rostral, uma média e uma caudal. Então, estamos na rostral. Porção rostral do hipotálamo é formado pelo quiasma óptico e pelos tratos ópticos. O que significa isso? Vamos lá. Observem essa imagem aqui, ó. Olha o bulbo do olho aqui. Esse é o nervo óptico. O que é nervo, gente? O que é nervo? Prolongamento de neurônio fora do SNC. Então, aqui é cheio de axônio, que está pegando a informação lá na retina e levando para o encéfalo. Então, esse é nervo. Quando esse axônio de neurônio entrar no SNC, ele não pode mais chamar nervo. Ele passa a se chamar trato. É a mesma coisa, gente. Veja, é o mesmo axônio. O axônio desse neurônio que está vindo aqui, né? Aqui é um nervo. Por quê? Porque o axônio está fora. Quando esse axônio entrar, ele passa a se chamar trato. Muito bem. Observem que aqui no meio
esses axônios vão cruzar. Então, o axônio que está vindo aqui do antímero esquerdo vai passar e virar trato no antímero direito. E o axônio que está vindo aqui no nervo, no antímero direito, vai cruzar e virar trato no antímero esquerdo, tá? Então, esse ponto onde os axônios ópticos se cruzam chama quiasma óptico. Isso significa que a imagem que foi captada pela retina esquerda vai ser processada lá no lobo occipital, lá atrás, só que no antímero direito e vice-versa, tá? Então, a interpretação da imagem, ó, é cruzada, ok? Então, o primeiro ponto do hipotálamo é o quiasma óptico, que é o ponto onde os axônios ópticos se cruzam, eles passam de um antímero para o outro. Depois que cruzou, vira trato óptico. Então, aqui é um trato óptico, aqui é outro trato óptico. Então, essa é a porção rostral do hipotálamo. Agora, a porção média. Na porção média, nós temos uma elevação aqui em volta. Nessa outra foto tá melhor, ó. Essa elevação aqui em volta, aqui. Que é chamada de tuber cinéreo. E um buraco aqui no meio, que aqui colocou espininho laranja. Esse buraquinho aqui no meio, vejam esse, ó. Esse aqui também, ó. Esse é o 20 daqui. Esse buraquinho chama recesso do infundíbulo da neurohipófise. O que significa isso? Existe uma glândula chamada de glândula hipófise que fica conectada ao hipotálamo, tá? A glândula hipófise tem duas porções, uma que chama adenohipófise e uma que chama neurohipófise. Quem fica conectada aqui é a neurohipófise, tá? Por quê? Porque tem alguns neurônios do hipotálamo, a gente vai falar disso na Anato 2, alguns neurônios do hipotálamo produzem dois hormônios, ocitocina e ADH, que vão descer e ficar armazenados na neurohipófise. Então, aqui no hipotálamo, vai ser produzida a ocitocina e o ADH, são dois hormônios, que vão descer e ficar armazenados na neurohipófise, tá? Além disso, aqui no hipotálamo também acontece a produção de uma série de outros hormônios, vários, que vão controlar a liberação dos hormônios da adenohipófise. Então, vai ser produzido um hormônio aqui no hipotálamo, que vai lá para a adenohipófise e vai falar assim, libera o hormônio X, inibe o hormônio Y. Então, ele vai controlar, o hipotálamo vai controlar os hormônios, a liberação dos hormônios da adenohipófise. Além disso, ele também produz dois hormônios que ficam armazenados na neurohipófise, tá? Muito bem. Então, aqui chama recesso do infundíbulo da neurohipófise, porque é um buraquinho, por isso chama recesso. Infundíbulo é a parte que conecta com a neurohipófise, tá? Muito bem. E, por fim, a porção caudal do hipotálamo é o corpo mamilar, certo? Então, ó, quiasma óptico, recesso do infundíbulo da neurohipófise e corpo mamilar. Lembrando que junto com o quiasma óptico aqui tem os tratos ópticos, ao redor do recesso do infundíbulo tem o tuber cinéreo, tá? E quais são as funções do hipotálamo? Pessoal, o hipotálamo também faz parte do sistema límbico, mas principalmente aqui ele está relacionado com o controle da homeostase. Então, o controle daquele equilíbrio do meio interno, equilíbrio hidroeletrolítico, equilíbrio ácido-base, controle da temperatura corporal, tudo isso é realizado aqui no hipotálamo, tá? Então, o hipotálamo tem um papel muito importante no controle e na homeostase, no controle, na regulação do meio interno. Muito bem. Aqui essa foto também é bem legal para mostrar o hipotálamo. Então, aqui é o quiasma óptico com os tratos ópticos. Aqui é o recesso do infundíbulo da neurohipófise. Ao redor, aqui essa elevação é o tuber cinéreo e aqui é o corpo mamilar.
Voltando rapidamente, gente, eu não falei sobre as substâncias. Ó, o hipotálamo é formado por substância cinzenta. Substância cinzenta. O tálamo também é substância cinzenta. O epitálamo é que é substância branca, tá? Então, veja, no tálamo e no hipotálamo, tálamo e hipotálamo, tá cheio de núcleos, que são corpos de neurônio dentro do SNC. No epitálamo é substância branca, então não tem núcleo. No epitálamo tem a glândula pineal, que eu falei que produz a melatonina, tá? De novo, epitálamo tem substância branca, não tem corpo de neurônio, tem a glândula pineal que produz melatonina. Tálamo e hipotálamo é substância cinzenta, então tem corpo de neurônio, então tá cheio de núcleos, tá? Eles estão relacionados aí com, no caso do tálamo, sistema límbico e também passam, é uma via ali de passagem de informações, tá? Até os hemisférios cerebrais. E o hipotálamo também faz parte do sistema límbico e está relacionado com a homeostase. Certo? Muito bem. Agora, nós acabamos o cérebro, tá? Então, número 1, que era o cérebro, acabamos. Agora é o número 2, que é a segunda divisão do encéfalo, é o cerebelo. O cerebelo é chamado de árvore da vida, tá? O cerebelo parece uma couve-flor, de tão bonitinho, olha que gracinha. Esse é o cerebelo. O cerebelo fica localizado caudal ao cérebro e dorsal ao tronco encefálico que está ali de baixo. Aqui já é a medula espinhal. Então, ali embaixo, ventralmente ao cerebelo, está o tronco encefálico. Então, vamos ver aqui, ó. Então, o cerebelo é responsável pelo controle da coordenação motora, do tônus muscular e do equilíbrio, tá? No cerebelo não vai chegar nem sair nenhum nervo, não tem nenhum nervo entrando ou saindo aqui do cerebelo, igual eu acabei de mostrar para vocês, de falar para vocês, 2 nervos que chegaram no cérebro, não foi? O primeiro foi o nervo olfatório, que chega no bulbo olfatório, e o segundo foi o nervo óptico, que chega no quiasma óptico do hipotálamo. No cerebelo não tem nenhum nervo chegando e nem saindo. Por onde que os axônios passam, então? Por dentro, por meio de tratos e fascículos. Então, por meio de tratos e fascículos, os axônios dos neurônios vão chegar até o cerebelo, tá? Muito bem. O cerebelo está relacionado com a motricidade. Então, ele é responsável pelo controle motor. Como eu disse, quais são as principais funções do cerebelo? Coordenação motora, equilíbrio e postura corporal. Tônus muscular também. Tônus muscular também é função do cerebelo, tá? O cerebelo é dividido em 2 hemisférios. Atenção para o nome, para não confundir, que a gente já estudou hemisfério cerebral. Agora é hemisfério cerebelar, porque é do cerebelo, ó. Então, hemisfério cerebelar esquerdo, hemisfério cerebelar direito. E aqui no meio, essa massa disposta no sentido longitudinal chama vermes. Vermes cerebelar. Então, vamos ver aqui, ó. Então, aqui. Os 2 hemisférios cerebelares. Aqui o esquerdo, aqui o direito. E aqui no meio, essa massa toda aqui é o vermes, tá? Observem que a superfície do cerebelo também é cheia de elevações e depressões. As elevações não chamam mais giros. Giros fazem parte do cérebro. No cerebelo, essas elevações são chamadas de folhas. E as depressões continuam chamando sulcos. Ó. Então, cada elevação é uma folha do cerebelo e as depressões são os sulcos, certo? Se a gente fizer um corte, como o cerebelo também faz parte do sistema nervoso suprassegmentar, nós vamos identificar uma camada de substância cinzenta, que é chamada de córtex cerebelar. Ó.
Gente, ó, é diferente só o nome aqui. Córtex cerebelar. Lembrando que na substância cinzenta é onde tem os núcleos, é onde tem os corpos dos neurônios. Por dentro, a substância branca se divide em duas regiões. Aqui no centro é o corpo medular e essas projeções até a periferia aqui, né? Não vamos falar periferia não, que vai confundir. Até a margem aqui do cerebelo são as lâminas brancas, ó. Então, corpo medular e lâminas brancas são formadas por substância branca. Só tem axônio de neurônios, só tem tratos e fascículos, não tem núcleos, não tem corpos de neurônios, tá? Então, vamos ver o cerebelo aqui num corte, ó. Então, observem. Substância cinzenta por fora, que é o córtex cerebelar, tá? E substância branca por dentro. Aqui no meio é o corpo medular e essas projeções são as lâminas brancas. Cada elevação aqui é uma folha, cada depressão é um sulco e o cerebelo também pode ser dividido em lóbulos. Esse é um, esse aqui é outro, esse aqui é outro, tá? Muito bem. Então, gente, o cerebelo é a divisão mais tranquila, né, aqui do encéfalo, porque não tem aquele monte de subdivisão que a gente viu ali para o cérebro. As funções dele estão relacionadas com a motricidade, né, chegam vias sensitivas, chegam vias, né, sensoriais, mas ele trabalha para a motricidade. Então, ele, como eu disse, ele faz a coordenação motora, tá, o equilíbrio, o tônus muscular, muito bem. Aí agora chegamos na última divisão do encéfalo, que é o tronco encefálico. Então, novamente, ó, o encéfalo é dividido em cérebro, que a gente já viu, o cérebro dividido em telencéfalo e rinencéfalo, que eu não tô vendo aqui. Aí o telencéfalo, por sua vez, o cérebro, por sua vez, dividido em telencéfalo e diencéfalo, aqui, que é esse marronzinho. O diencéfalo tem o tálamo, epitálamo e hipotálamo. Aí depois nós estudamos o cerebelo, que era a segunda parte do encéfalo, e agora nós vamos para o tronco encefálico, que é a terceira divisão do encéfalo. Então agora vocês vão pôr 3, tá? 1.3, né? Que 1 era encéfalo, agora é tronco encefálico, que é a última divisão do encéfalo. Muito bem. Pessoal, se a gente observar, isso daqui é uma peça seccionada no plano mediano. Se a gente observar ventralmente, o tronco encefálico está aqui, ó, 21, 22 e tudo isso daqui que tá com 23, 24, tá? Então, ó, mesencéfalo, aqui tá em verde, aqui tá 21. Ponte, tá em cinza aqui é o 22. E bulbo, ou medula oblonga, que é tudo isso daqui, ó, tá? Então, vamos ver agora um por um dessas estruturas. Olha só, o nome tronco encefálico, vocês vão lembrar de tronco mesmo, imagina o tronco de uma árvore, tá? O tronco tem um assoalho e um teto. Então, por exemplo, nessa imagem eu estou vendo o assoalho e o teto, mas nessa imagem eu só estou vendo o assoalho. O teto está atrás do slide, escondido aqui pelo cérebro e pelo cerebelo, tá? Muito bem. Então, para a gente conseguir ver o tronco encefálico inteirinho, é melhor retirar o cérebro e retirar o cerebelo. Então, foi isso que foi feito nesta imagem. Atenção, ó. O cérebro fica aqui, ó, nesta porção. Até o número 15, 16, tá? Isso tudo aqui é cérebro. 19 também, ó. 19, 15, 16. O 17 é uma glândula, já falo disso. Então, aqui é cérebro. Agora, a partir daqui, ó, 20, 21, 22, ó, isso daqui já é o tronco encefálico. O cerebelo fica aqui, ó, em cima desse 25. Aqui fica o cerebelo e aqui fica o cérebro.
tá? Então, só para vocês se localizarem, ó. O 14 e o 15 fazem parte do tálamo, são os corpos geniculados. Corpo geniculado medial e corpo geniculado lateral. Não, mentira, ao contrário, né? Esse é o lateral, 14 é o lateral, 15 é o medial. Corpos geniculados do tálamo. O 19 é o epitálamo, que é aquele que produz melatonina. Esse 18 é um vaso sanguíneo, é uma artériazinha. O 16, gente, é o corpo mamilar, que é a última porção do hipotálamo. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Essa pontinha aqui. Então, o hipotálamo tem quiasma óptico, recesso do infundíbulo da neurohipófise e corpo mamilar. Então, o corpo mamilar, que é isso aqui, ó. Não, aqui tá a hipófise. Corpo mamilar 19, que é a mesma coisa que esse 16 aqui. E lembra que eu falei que conectado ao hipotálamo tem uma glândula chamada de hipófise? É essa aqui, 17, é a hipófise. Nessa imagem do cão aqui é a 18, tá vendo? E nessa imagem é essa aqui. Então, a hipófise é uma glândula. Ela não faz parte do sistema nervoso. Ela está apenas conectada ao sistema nervoso. Então, vamos lá. Então, pessoal, isso é uma vista lateral do tronco encefálico. Agora, nós vamos começar a ver as estruturas do tronco. Então, o tronco encefálico é dividido em mesencéfalo. O mesencéfalo vem aqui desde o 20, 21, 22 e até o 26 aqui, ó. Isso tudo é o mesencéfalo. Depois, ponte, que é o 24 aqui. E depois, o bulbo ou medula oblonga, que é tudo isso daqui, tá? Então, vamos lá. Vocês vão fazer aí no caderno uma tabelinha para o mesencéfalo, ponte e bulbo. E aí a gente vai colocar o que tem no teto e no assoalho de cada um deles. Então, coloquem assim, nas linhas, vocês vão colocar mesencéfalo primeiro, depois ponte, depois bulbo. Na coluna, vamos colocar aqui primeiro teto, depois assoalho e depois interior. Muito bem. Então, vamos começar com o mesencéfalo. No teto do mesencéfalo, eu observo duas elevações arredondadas que são chamadas de colículos. Colículo rostral e colículo caudal. Isso está no teto. Uma outra coisa que tem no teto do mesencéfalo é essa projeção aqui, número 26, que vai servir de pé para o cerebelo. Observem que esse 25 cortado é onde ficava preso o cerebelo. Isso tudo é o pedúnculo cerebelar. Só que são três, ó. Tem um aqui que veio do mesencéfalo, tem um que vem da ponte e tem um que vem do bulbo. Então, o que vem do mesencéfalo, que é o 26, chama pedúnculo cerebelar rostral. Então, é o pezinho que vai segurar o cerebelo. Esse é o rostral, porque ele veio primeiro, certo? Muito bem. Então, de novo, teto do mesencéfalo é formado pelo colículo rostral, colículo caudal e pedúnculo cerebelar rostral. Antes de falar do assoalho, vamos ver essas estruturas. Olha, lembra dessa imagem, gente, que aqui é o tálamo e aqui é o é o epitálamo? Então, caudal ao tálamo, agora isso aqui já é tudo tronco encefálico, ó. A primeira divisão do tronco encefálico é o mesencéfalo. Teto do mesencéfalo eu tenho aqui colículo rostral e colículo caudal, certo? E o pedúnculo cerebelar rostral, aqui, gente, ele tá muito destruidinho, mas ele vem pra cá, ó, tá? Então, olhando numa vista lateral, colículo rostral, que é esse aqui. Colículo caudal, que é esse aqui. O pedúnculo cerebelar rostral vai estar escondidinho aqui atrás, certo? Aqui é o tálamo, ó, corpo geniculado lateral e medial é do tálamo, é isso aqui, ó. Corpo geniculado lateral, esse. Corpo geniculado medial, é esse. Essa foto é como se fosse dessa lateral aqui, ó, tá? Então, corpo geniculado lateral,
corpo geniculado medial, colículo rostral, colículo caudal e o pedúnculo cerebelar rostral, que não tá dando para ver, mas ele fica escondidinho aqui atrás. Muito bem. E o que temos aqui no assoalho do mesencéfalo? O assoalho do mesencéfalo é formado por dois pedúnculos cerebrais. Olha só a diferença, gente. Pedúnculo, entendam como se fosse um pé, tá? Como se fosse algo que sustenta, como se fosse um pilar de sustentação. Então, esse daqui está sustentando o cérebro. Por isso chama pedúnculo cerebral. Um de cá e o outro de cá. No meio deles tem uma depressão chamada de fossa interpeduncular, porque ela está entre os dois pedúnculos cerebrais. Pedúnculos cerebrais só tem esse daqui, que está no mesencéfalo, e segura o cérebro. Agora, esse aqui que eu falei antes, ó, são pedúnculos cerebelares. Eles seguram o cerebelo. O cerebelo vai estar aqui em cima. O cérebro tá para lá, ó. O cérebro vai estar para cá. O cerebelo vai estar aqui. Então, esse é o pedúnculo cerebral e aqui é o pedúnculo cerebelar. No cerebelar, nós temos três. Tem o rostral, que vem do mesencéfalo, tem o médio, que vai vir da ponte, e tem o caudal, que vem do bulbo. Então, nesse conjuntinho aqui de pedúnculo cerebelar, nós temos três pedúnculos. O rostral, que vem do mesencéfalo, o médio, que vem da ponte, e o caudal, que vem do bulbo. Aqui a gente não está conseguindo ver a divisão entre eles, porque o sistema nervoso é muito delicado. Aí, às vezes, é difícil mesmo, porque aí corta, fica assim, tá? Bom, então, de novo, na tabelinha aí de vocês vão completar assim. Vamos lá. Mesencéfalo, que é a primeira linha. No teto, que é a primeira coluna, vocês vão colocar colículo rostral, colículo caudal e pedúnculo cerebelar rostral. No assoalho, que é a segunda coluna, que é o número 22 aqui, ó, vocês vão colocar pedúnculo cerebral e fossa interpeduncular, ok? Muito bem. No interior do mesencéfalo, lá dentro, vai ter um canalzinho que vai comunicar o terceiro ventrículo que a gente viu ao redor do tálamo. Lembra o terceiro ventrículo, que é aquele espaço onde rola a cordinha do ioiô que a gente comentou? Então, vai comunicar o terceiro ventrículo com o quarto ventrículo que vai estar aqui, ó. Então, vai ter um canal aqui dentro. Eu vou mostrar esse canal para vocês. Peraí, deixa eu achar ele aqui. Não, vou voltar. Esse canalzinho lá dentro, olha ele aqui, ó. Chama aqueduto mesencefálico ou aqueduto cerebral. Ó, então vamos lá, de novo. Lembra que isso daqui é a adesão intertalâmica e em volta dela tem o terceiro ventrículo, que é um espaço. Esse terceiro ventrículo se comunica com o aqueduto mesencefálico, que é um canalzinho dentro do mesencéfalo. Olha o mesencéfalo em verde aqui. Olha lá os dois colículos no teto dele, colículo rostral, colículo caudal. Olha no assoalho dele o pedúnculo cerebral e dentro dele o aqueduto mesencefálico. Depois vocês vão entender para que servem esses ventrículos, tá? Muito bem. Então, completem a tabela que no interior do mesencéfalo tem o aqueduto mesencefálico. Tem uma foto bonita que dá para ver ele aqui, deixa eu achar. Aqui, gente, olha. Então, lembra que aqui, em volta do tálamo, é o terceiro ventrículo, ó. Olha aqui o mesencéfalo, esse é o mesencéfalo, ó, aqui. Ó o colículo rostral aqui, colículo caudal, não tô vendo. E olha o caminho dentro do mesencéfalo, aqueduto cerebral ou aqueduto mesencefálico. Ele vai comunicar o terceiro ventrículo com o quarto ventrículo que fica embaixo do cerebelo. Tá? Muito bem. Agora vamos para a ponte. Essa é a ponte.
que é a segunda divisão do tronco encefálico. Tá. Então, no teto da ponte, o que nós temos no teto? Então, essa é a ponte, tá? Ó. No teto da ponte, nós temos o pedúnculo cerebelar médio. É o mais lateral de todos aqui, ó. Pedúnculo cerebelar vai segurar o cerebelo. Médio, porque ele está entre o mesencéfalo e o bulbo, tá? E, então, lá no teto da ponte, então, segunda linha, ponte. Primeira coluna, teto. Vocês vão colocar pedúnculo cerebelar médio. E também tem uma depressão, que aqui não tá dando para ver, mas vai dar para ver nesta imagem. Ó, essa depressão toda aqui, ó. Essa depressão está no teto da ponte e também no teto do bulbo. Ela é contínua. Essa depressão chama fossa romboide. Então, de novo, no teto da ponte tem o quê? Pedúnculo cerebelar médio e fossa romboide. E no assoalho da ponte? Então, aqui, olha o pedúnculo cerebelar médio aqui, gente. Olha ele aqui, ó, esse. Tá? Aqui fica o cerebelo. Isso aqui também é chamado de braço da ponte. E no assoalho da ponte? O que que tem aqui no assoalho da ponte? Vejam. A ponte é tudo isso aqui, ó. Então, no meio, no plano mediano, tem o sulco basilar. Vejam que o sulco basilar é contínuo com a fossa interpendicular, ó. Tá? Então, de novo, no teto da ponte, vocês vão colocar pedúnculo cerebelar médio e fossa romboide. No assoalho da ponte, que é a segunda coluna, vocês vão colocar o sulco basilar. Não tem nada passando ali dentro da ponte de estrutura macroscópica. É claro que tem um monte de axônio de neurônio, tá? Lembrando, no tronco encefálico, a substância branca reveste a substância cinzenta. Então, a substância cinzenta está por dentro do tronco encefálico, tá? Muito bem. Aí, chegamos agora no bulbo ou medula oblonga. Então, vamos lá. O que que tem no teto do bulbo, no teto da medula oblonga? Primeira coisa, a gente já falou, que é até contínuo aqui, que é a fossa romboide. Então, põe aí no teto do bulbo, fossa romboide. Tem também o pedúnculo cerebelar caudal, que é o último pezinho do cerebelo. Pedúnculo cerebelar caudal. E tem dois fascículos. Então, peraí que eu vou mostrar pra vocês, já que eu volto nessa imagem. Ó. Cadê? Aqui. Então, esse daqui é a vista dorsal do bulbo, é o teto dele. Essa depressão é a fossa romboide. Esse aqui que foi levantado é o cerebelo, tá? Então, no teto do bulbo, vocês estão vendo duas elevações, ó. Tem uma aqui, ó, daqui. Vou circundar ela. E aqui, ó. Tá vendo? Essa é uma. E aqui tem outra, ó. Então, esses são dois fascículos. O que são fascículos mesmo? São prolongamentos de neurônio dentro do SNC. Então, vejam, são prolongamentos de neurônio que estão passando aí pelo bulbo. Então, tá cheio de axônio de neurônio aí. De onde estão vindo esses axônios? Esses axônios que estão no fascículo grácil e no fascículo cuneiforme são todos axônios sensitivos somáticos. O do fascículo grácil são axônios que vêm lá do membro pélvico. E do fascículo cuneiforme são axônios de neurônio que vêm do membro torácico. Então, o que significa isso? Por exemplo, você chutou o pé da mesa e deu aquela dor absurda no dedinho do pé. Não é sempre o dedinho que acerta? Pois é. Quem que vai captar essa dor? É um neurônio sensitivo somático. Ele sobe pelo membro pélvico, entra na medula e chega até o bulbo, por meio desse fascículo grácil. Esse fascículo grácil começa lá na medula, lá na porção lombosacral da medula, tá? A transição ali entre lombar e sacral. Aí ele sobe, esse neurônio sobe, então ele é um neurônio sensitivo, captou o estímulo doloroso lá que você chutou o pé da mesa, e ele vem subindo, e esse caminho dele, ó, é um axônio de neurônio dentro. Isso chama fascículo grácil. E aí ele sobe lá para o lobo parietal. Lembra que o lobo parietal,
do hemisfério cerebral é responsável pela sensibilidade somática, então ele sobe para lá. E o fascículo cuneiforme são os axônios dos neurônios que vêm do membro torácico. Então, você encostou a mão na chapa quente, queimou seu dedo, o axônio desse neurônio sensitivo entra na medula e chega até o bulbo por meio do fascículo cuneiforme, ok? Muito bem. Então, de novo, o que nós temos no teto do bulbo, ou medula oblonga? Temos a fossa romboide, temos o pedúnculo cerebelar caudal, que não tá dando para ver nessa imagem, fica aqui assim, né? E temos os dois fascículos, fascículo grácil e fascículo cuneiforme. São dois fascículos sensitivos somáticos. Muito bem. Aí, pessoal, chegamos no assoalho, agora presta bastante atenção, assoalho do bulbo, ou medula oblonga. O que temos nesse assoalho? Vamos ver aqui. Então, olha só, essa é uma vista lateral, vou mostrar aqui, depois eu mostro na vista ventral. Esta elevação que fica disposta de forma transversal, número 30 aqui, ó, são chamados de corpos trapezoides. Então, aqui, ó, deixa eu mostrar ele para vocês. Aqui, ó. Então, isso é uma vista ventral do bulbo. Então, essa faixa aqui, ó, essa elevação aqui, são os corpos trapezoides. Mas também temos uma elevação disposta no sentido vertical. Aqui e aqui, tá vendo? Essas são as pirâmides. Então, na vista ventral do bulbo, lá no assoalho do bulbo, vocês vão colocar corpos trapezoides, fissura mediana ventral e pirâmides. Entretanto, tem uma coisa muito importante para falar aqui das pirâmides. O que está passando aqui, gente? De novo, axônio de neurônio. Tem um monte de axônio de neurônio passando aqui. Só que olha o que acontece em determinado ponto. Isso aqui é muito importante, todo mundo presta atenção. Ó. Então, vamos pegar aqui um neurônio motor somático, que é aquele neurônio que vai levar a ação para um músculo estriado esquelético de forma voluntária, tá? Lembra que este neurônio está lá no córtex cerebral, no lobo frontal. Lembra disso? Lobo frontal, que é o córtex responsável pela área motora somática. Muito bem. Então, o corpo desse neurônio, olha que bonitinho aqui, ó, tá lá no córtex do lobo frontal. Aí esse neurônio vai descer, passa aqui pelo centro semioval, passa aqui pelo tronco encefálico, né, mesencéfalo, ponte, chegou no bulbo. Ó, essa é a ponte. Chegou no bulbo. Então, ele está descendo pelas pirâmides aqui, por isso que chama vias piramidais. Ele está descendo pelas pirâmides. Olha o que acontece na pirâmide, ó. Tem um ponto onde os axônios de um antímero cruzam para o outro antímero. Isso é chamado de decussação das pirâmides. Tá? Decussação das pirâmides, atenção, é onde os neurônios motores somáticos se cruzam lá no bulbo. Eles cruzam de um antímero para o outro na região do bulbo, certo? Aí eles continuam descendo pela medula e chega aqui num ponto da medula que eles vão sair para chegar até o músculo estriado esquelético. Muito bem. Aí você pode dizer assim, Adriana, mas eu tô vendo aqui do lado, olha, tem uns que não cruzaram. Realmente, tem algumas fibras que não cruzam na decussação das pirâmides, mas elas cruzam na medula. Acompanhe. Ó, vamos pegar essa daqui, não cruzou na decussação. Quando chega aqui na medula, essa fibra que não cruzou na decussação, cruza na medula. Ai, sumiu aqui. Aqui, ó. Cruza na medula e sai do outro lado, tá vendo? Então, de novo. Os neurônios motores somáticos, que são aqueles que fazem movimentos voluntários, eles vão descer lá do córtex frontal e quando chega na decussação das pirâmides, eles passam para o antímero oposto.
Se não cruzar na decussação, eles vão cruzar na medula antes de sair. Tá bom, por que isso é importante? O que isso significa? Veja bem. Não são esses neurônios que geram a ordem de movimento para o seu músculo estriado esquelético? Veja bem, esse neurônio aqui está no antímero esquerdo deste encéfalo. Para onde ele foi? Para onde ele foi? Ó, ou ele cruzou aqui na decussação, ou ele cruzou aqui na medula. Significa que este neurônio que está no seu córtex motor do antímero esquerdo vai inervar os seus músculos do antímero direito. Isso significa que a motricidade voluntária é cruzada. Então, quando você dá ordem para o seu bíceps direito contrair, essa ordem veio do seu córtex cerebral do antímero esquerdo, do antímero oposto. Vocês entenderam? De novo, pergunto assim para vocês, ó. Por que a motricidade voluntária é cruzada? Por quê? Vamos pensar. Porque os neurônios motores somáticos cruzam de um antímero para o outro na decussação das pirâmides ou então na medula próximo de sua saída, ó, próximo da saída do nervo, tá vendo? Isso significa que os movimentos voluntários são gerados em um antímero e são conduzidos ao antímero oposto. Por que isso é importante? Durante um exame clínico, você constata, por exemplo, que aquele animal perdeu os movimentos do antímero direito. A musculatura estriado-esquelética dele do antímero direito não está contraindo. Isso pode indicar que é uma lesão no córtex do lobo frontal do antímero oposto. Do antímero oposto. Então, se você constata que os movimentos foram perdidos no antímero direito, veja bem, os movimentos voluntários, não estou falando de vísceras. Nas vísceras, não. E não vai confundir também com aquele que eu falei do nervo óptico lá do olho, que a imagem é formada no antímero oposto. É outra via, é outra coisa. Aqui nós estamos falando de neurônios motores somáticos. São neurônios que vão levar uma ação para um músculo estriado esquelético. Então, se no exame físico do animal você constatou que ele não tem os movimentos voluntários da musculatura do antímero direito, isso pode te indicar que a lesão está no córtex frontal do antímero esquerdo. Vocês entenderam? Isso é muito importante na clínica, tá bom? Muito bem. Bom, então aqui é para mostrar de novo as pirâmides. Lembrando, então, que os neurônios motores somáticos estão descendo por aqui e que ou eles vão cruzar, né, aqui na decussação das pirâmides, ou eles vão cruzar lá na medula espinhal antes de sair, ok? Essa imagem aqui eu tinha pulado, só para a gente resumir aqui. Aqui vem o mesencéfalo, que é a ponte com o sulco basilar e o pedúnculo cerebelar médio, que é o braço da ponte. Aqui é o bulbo, não tá dando pra gente ver muitas estruturas do bulbo. E aqui tá dando pra gente ver a saída do nervo trigêmeo, que é aquele nervo que eu falei pra vocês na aula de ossos, lembra? O nervo trigêmeo é responsável pela inervação, pela sensibilidade da face. Não só isso, tá? Mas uma das funções dele é essa. A gente vai estudar as funções dos nervos cranianos na próxima aula. Muito bem. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Bom, então aqui o 30 é o corpo trapezoide, o 29 é a pirâmide. Tem uma de cada lado. Então, na tabelinha nossa aí do bulbo, vocês vão colocar no teto do bulbo. Vocês vão colocar... Cadê o teto do bulbo? Teto do bulbo, vocês vão colocar pedúnculo cerebelar caudal, fossa romboide, os dois fascículos, fascículo grácil e fascículo cuneiforme. E no assoalho do bulbo, que é a parte ventral, vocês vão colocar corpos trapezoides, fissura mediana ventral, pirâmides com sua decussação. Ah lá, como é que escreve decussação das pirâmides. Não quero ninguém escrevendo essa palavra errada, hein? Decussação, com 2 S e depois C cedilha, tá bom?
Muito bem. Lembrem-se de estudar por que a necessidade voluntária é cruzada. Eu vou perguntar isso para vocês. Tudo bem, pessoal? Bom, para a gente encerrar, então, vamos falar sobre a função do tronco encefálico. O tronco encefálico tem como função servir de uma ponte, de uma via por onde os estímulos vão passar, uma via de conexão entre a medula espinhal e o cérebro, tá? Cérebro e também o cerebelo. Então, pelo tronco encefálico passam os neurônios que estão subindo pela medula, as vias sensitivas, e também os neurônios motores que estão descendo do cérebro e do cerebelo em direção à medula e em direção à periferia, certo? No bulbo especificamente, existe o centro respiratório, que é um núcleo que controla a movimentação dos músculos respiratórios. Então, a movimentação dos músculos intercostais, do diafragma, enfim, aquela mecânica respiratória que eu falei para vocês quando a gente falou de costela e que a gente vai estudar melhor também na Nato 2 quando estudarmos o sistema respiratório, tá? Então, quando acontece, por exemplo, um acidente onde ocorre lesão no bulbo, pode acontecer uma parada respiratória, tá? Então, às vezes é necessário aí respiradores mecânicos, né? Se a lesão for no bulbo, porque é lá que se encontra esse centro de controle, tá bem? Nós vamos encerrar a aula de hoje por aqui e na nossa próxima aula nós vamos ver os ventrículos encefálicos, que são as cavidades dentro do encéfalo, os envoltórios encefálicos, que são as meninges, então dura mater, aracnoide e pia mater, e também a vascularização do encéfalo. Depois disso, nós vamos passar para os nervos cranianos, tá? Então, muito obrigada e até a próxima aula.